Boa noite, pessoal. Professor Ednilson, gravando para o Colégio Estadual de Educação Profissional, o Dr. Basílio Machado, curso técnico em administração. Nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os objetivos, né, a função e os objetivos da produção de materiais, tá? Então, a nossa disciplina, né, a gente está falando aí de produção de materiais, né, e bens, tá? Vamos começar a passar para vocês aí os conteúdos, o que falando sobre produção, falando sobre os objetivos, qual que é a função da empresa, qual que é a função nossa como administradores, tá? Então vamos lá. Uma melhor administração da produção e operação, tá? Ela pode agregar valor à empresa, tá? Então esse é o nosso papel como administradores, tá? Agregar valor às empresas, tá? Fazendo o quê? Melhorando a sua competitividade, tá? E lucratividade a um longo prazo, tá? Então, a nossa função, quanto melhor nós tivermos aí a nossa produção, quanto mais organizada nós tivermos a nossa produção, a produção de materiais, nós vamos melhorar a competitividade da nossa empresa, vamos gerar mais lucros, tá? Enquanto que decisões ruins podem prejudicar a posição competitiva da empresa e aumentar o que? Seu custo. Então nós, né, podemos observar aqui que como administradores, como organizadores aí de produção, nós vivemos numa corda bamba, não é verdade? Então, se nós tomarmos uma decisão assertiva, nós melhoramos a competitividade, nós vamos gerar lucro para nossa empresa. Mas se nós tomarmos uma decisão errada, né, uma decisão errônea, nós podemos prejudicar a nossa empresa, né? Ela vai perder posição de mercado, ela vai perder dinheiro, vai aumentar os seus custos, consequentemente, né, nós chamamos, né, de efeito cascata. Então, as coisas vão começar a ficar complicada, o custo vai aumentar e aí a empresa começa a perder produção, começa a demitir funcionário, começa a ter redução de cargo, redução de salários, tá? Então vejo que nós vivemos numa situação sempre, né? Ou é 8 ou é 80, né? Então não tem meio termo, né? Ah, mas eu acertei mais ou menos, né? Não tem eu acertei mais ou menos. Ou eu tomo uma decisão assertiva ou errada, tá? Então entender esses conceitos fundamentais da administração da produção é ser capaz de usar o quê? Uma variedade de ferramentas comuns de tomada de decisão e abordagem de resolução de problemas fundamentais para tomar as melhores decisões, tá? Então, pessoal, olha só, nós temos diversas ferramentas que nos auxiliam na tomada de decisão, tá? Por exemplo, posso dar um exemplo, né? Não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas uma grande ferramenta que é utilizada na administração é a matriz SWOT, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da matriz SWOT, tá? A matriz SWOT ela vai nos orientar para nós tomarmos a melhor decisão, tá? Nós vamos verificar quais são os pontos positivos desse projeto, tá? Quais são os pontos negativos? Então, quais são as ameaças desse projeto? Então, esse projeto ele pode ter bastante benefícios, tá? Como ele pode nos trazer ameaça? E essas ameaças, né? A gente tem que ter elas mapeadas, tá? Então a matriz SWOT ela vai analisar o quê? Ela analisa a força do projeto, quais são os pontos positivos, tá? Em uma outra aula eu posso abordar com vocês aqui, passar para vocês a questão da matriz SWOT. Quais são as oportunidades dessa ferramenta, tá?
ou desse projeto que nós vamos estar trabalhando, e os pontos negativos, né? Que são as fraquezas e as ameaças. Então a gente vai colocar isso tudo numa matriz e vamos colocar lá. Quais são as forças desse projeto? Ah, ele é forte por isso, por isso, por isso, por aquilo. Quais são as oportunidades que eu tenho? A oportunidade que eu tenho é essa, é essa, é essa. Quais são as fraquezas? Opa, minha fraqueza é essa, é essa, é essa. Quais são as ameaças? Ó, minha ameaça é isso, 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 isso. Então, analisando essa matriz, eu vou tomar o quê? Eu vou tomar a melhor decisão para minha empresa, tá? Existem outras ferramentas, né? Além da matriz SWOT, nós temos as 5 forças de Porter, né? Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo com essas matrizes de decisões, mas caso vocês tenham, né? Nós vamos passar para vocês aqui algumas dessas ferramentas e a gente vai estar trabalhando com vocês, né? Ou algum outro professor do curso de administração vai trabalhar com vocês essas ferramentas aí. Caso vocês não tenham visto, tiverem curiosidade, me mandem uma mensagem e falem, ah, professor, nós queremos saber um pouco mais sobre as 5 forças de Porter. Ah, nós queremos saber um pouco mais da matriz SWOT. Então a gente vai trabalhando com vocês aí, tá? Qual é a função da produção? Então, representa o que? A reunião de recursos destinado à produção de seus bens, tá? E serviços, tá? Toda a organização possui, mas nem sempre tem esse nome, tá? Produção, tá? Então a função da produção ela relaciona-se diretamente com o objetivo estratégico da organização. Então assim, todas as empresas elas possuem um objetivo estratégico, tá? Qual é a função da minha empresa? Ah, minha empresa, a função dela é trabalhar com gestão de pessoas, tá? Então você não vai ter uma linha de produção, né, para você trabalhar com gestão de pessoas, com recursos humanos, mas você vai ter ali um planejamento estratégico, você vai ter ali toda a estratégia da tua empresa vai estar focada justamente aonde? Na gestão de pessoas, tá? Se você trabalhar, por exemplo, numa linha de produção, fabricação de calçados, por exemplo, então vai ter o objetivo estratégico da empresa. Dentro do objetivo estratégico nós temos a missão, visão, valores, tá? Qual é a missão da empresa? Qual é a função? Quais são os valores dessa empresa? Qual é a nossa missão? O que a gente quer fazer? Aonde a gente quer chegar, tá? Então, esse objetivo estratégico da organização ele é muito importante, tá? Independente se a gente está falando de produção de materiais e como também pode ser, né? Quando a gente fala em produção, a gente fala de produtos tangíveis, né? E produtos intangíveis, né? Que são produtos, né? Que não existem, né? Os produtos intangíveis. Ah, como assim, né, Ednilson? Que coisa louca é essa? Né? Um produto tangível, por exemplo, sapato, né? Falei aqui da produção de sapato. Então, vai ter uma linha de produção, no final da linha da produção vai sair um sapato. Produtos intangíveis, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma logomarca, tá? Ela é um produto, tá? Mas ela não existe, tá? Então, uma marca, né? Ela não existe. Posso dar um exemplo, né? Um logotipo, né? Falando assim de produto intangível, é um logotipo, né? Por exemplo, lá o Habib's. Habib's é um logotipo, né? Que existem as franquias, né? Que as pessoas elas vão lá e compram essas franquias, elas compram essas logomarcas, né? E fazem aquelas esfirras, né? Então, aquelas esfirrinhas lá que todo mundo gosta, né? Que a gente compra lá na promoção, R$ 1, né? Cada esfirrinha daquela lá, elas são vendidas pelo Habib's, né? Mas o Habib's ele é o quê? Ele é uma marca, tá? Então ela, teoricamente, ela não existe, ela é uma marca e é um produto, né, intangível, tá? Mas em outras ocasiões aí a gente pode estar falando um pouco mais sobre isso também, tá? Basicamente, 3 razões aí justificam a existência da função da produção nas empresas, tá? Elas operacionalizam as estratégias empresariais, servem de apoio às estratégias e impulsionam a estratégia.
Quando a gente fala de estratégia, gente, a gente está falando do quê? Aonde que a tua empresa quer chegar, tá? É, por exemplo, é, eu trabalhava, né, numa concessionária de rodovias e dentro da visão estratégica da empresa, né, dentro da missão, visão e valores, um dos seus pilares era ser a melhor concessionária de rodovias do Brasil. Então ela queria ser conhecida como uma das melhores, né, ou a melhor concessionária de rodovia, tá? Então, tudo isso o que ela vai operacionalizar essa estratégia, né? Como que ela vai chegar, como que ela vai fazer isso, como que ela vai chegar, tá? E como que ela vai impulsionar essa estratégia para ela poder ser a melhor empresa, né, concessionária do Brasil, tá? Existem outras empresas também que, se a gente for olhar missão, visão e valores, você vai ver lá, ser a melhor empresa, né, no ramo de sabão em pó, né, e assim sucessivamente. Então, toda empresa tem a sua visão estratégica, tá? E aí a função da produção, justamente o que que é? É a reunião de todos esses recursos. Você vai reunir a função estratégica da empresa, a linha de produção, os operadores, toda a organização da empresa vai ser voltada para atingir esse objetivo estratégico. Eu quero ser a empresa mais rápida, né, que para entregar a pizza. Então ele vai fazer toda a sua produção, ele vai trabalhar em todos os seus recursos para quê? Para que ele consiga produzir uma pizza no menor tempo possível para agradar aí os seus clientes, tá? Ok? 5 objetivos da função da produção. Primeiro, tá? Vamos falar nessa aula aqui da primeira, ó, rapidez, tá? O tempo que algum serviço leva para ser concluído, tá? Você, né, falando aqui, né, com vocês que são alunos, mas vocês também são consumidores, também são clientes, e como é ruim, né, quando você vai num local e aonde você é, perde bastante tempo nesse local, não é verdade? Então a rapidez hoje, ela é um diferencial das empresas, tá? Ela é um diferencial. Quando a gente fala de produção, a gente não está falando somente de produção, também de serviço também entra como produção, tá? É, por exemplo, uma padaria, né? Você quer chegar na padaria, você quer comprar teu pão, você quer um pão fresco, né? De preferência quente. Você não quer chegar lá na padaria e ficar esperando. Chegar lá, o pão vai sair daqui a 15 minutos, né? Você já fala assim, meu Deus do céu, né? Por que que eu vim nesse lugar? Passei em 5 panificadoras, deixei para vir nesse lugar aqui, chega aqui tem 15 minutos para ficar esperando, né? Então, rapidez no atendimento, tá? Rapidez do ponto de vista externo, tá? É o tempo de espera do consumidor em receber o seu produto, tá? Então a rapidez na tomada de decisões, na movimentação desses materiais, no fluxo dessas informações é fundamental para uma resposta rápida aos nossos consumidores, tá? Então, eu dei o exemplo da padaria lá. Por que que atrasou o pão? Atrasou o pão porque faltou o trigo. Pô, faltou o trigo, mas o padeiro não informou lá, a gerente? Ele informou, mas ele demorou, né, ele demorou 10 minutos aqui porque ele teve que limpar a máquina. Poxa, esse tempo que ele perdeu, né, ele está refletindo lá na frente, entendeu? Então ali, ó, a rapidez da tomada de decisão. Não, ó, nós vamos fazer isso aqui e vai funcionar. Tomar decisão rápida, tá? Movimentação de materiais, fluxo das informações, as informações têm que correr. Ó, faltou o fermento, e agora? Como é que você vai fazer o pão sem o fermento? Mas ninguém avisou a gerente, né? Mas não foi comprado, por quê? Porque tinha, o que aconteceu? Né? Então esse fluxo de informações, isso vai fazer a diferença. Então essa rapidez, ela faz a diferença, tá? No fluxo aí das nossas informações e consequentemente vai ser atingido aonde? Os nossos clientes vão ser impactados por isso. Se os nossos clientes são impactados, de uma certa forma nós também seremos impactados porque o nosso nome vai ser
criticada, a nossa empresa vai ser criticada, talvez por um problema que fosse simples, uma simples comunicação interna, a gente conseguiria resolver, tá? Então aqui, ó, quanto mais rápido nós atendemos as necessidades dos nossos clientes, maiores serão as chances desse consumidor voltar a comprar os nossos produtos ou serviços, tá? Então quando a gente fala aqui de produção, é produtos ou serviços, tá? Então quanto mais rápido nós atendermos esse nosso cliente, mais rápido maior vai ser a chance dele voltar, porque ele vai ser satisfeito, ele vai sair contente, vai dizer, nossa, fui bem atendido, foi rápido, né, o atendimento, cheguei lá, foi rapidinho, me atenderam, beleza, ele vai voltar a comprar conosco, tá? Então ali, né, tá meio pequeno ali essa letra, tá? Na próxima aula ali eu vou melhorar aqui, vou aumentar um pouquinho essa letra, nós vamos parar aqui, tá? Compra de produtos ou serviços, vou aumentar essa letra aqui para que a gente possa continuar aí a nossa aula, a gente falando aí sobre os cinco objetivos, tá? Da produção, tá bom? Paramos no item rapidez, na próxima aula a gente retoma aqui da onde a gente parou, ok? Então, quero desejar a todos aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.